Olá, boa noite, a paz do Senhor para todos. Vamos iniciar uma live nesta noite, ver aquilo que Deus tem para nossas vidas. Eu creio que Deus tem uma palavra de bênção para cada um dos irmãos. Esperar aí. A Rose e o Júlio já entraram. Júlio, um abraço, Júlio. Para você, para a Rose. Glória a Deus. Presbítero Márcio. Seja bem-vindo, presbítero Márcio. A paz do Senhor, vocês estão impossíveis. Eu tô feliz da vida com aquele grupo de vocês. Vocês estão realmente de parabéns. Glória a Deus. Isabel Cristina, seja bem-vindo, Isabel. A paz do Senhor. Como é que está o som aí, presbítero Márcio? Som, imagem? 5/5? O som tá bom aí, presbítero Márcio? A imagem? Meu Deus. Só Jesus. Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia, irmãos. O livro de 2 Samuel. Segunda Samuel, capítulo 21. Segunda Samuel 21, do versículo 1 até o 14. Vamos ver quem está chegando mais aí. Segunda Samuel capítulo 21, versículo 1 até o 14, diz assim a palavra de Deus. E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano. E Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei aos gibeonitas
e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto, dos amorreus. E os filhos de Israel lhe tinham jurado, porém Saul procurou feri-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos, se nos dê 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei os 2 filhos de Ripsa, filha de Aia, que tinha tido de Saul, a saber, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tiveram com Adriel, filho de Barzilai, Neomalita, e os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte, perante o Senhor, e caíram estes 7 juntamente, e foram mortos no dia da cega, nos dias dos primeiros, no princípio da cega das cevadas. Então Ripsa, filha de Aia, tomou um pano de cilício e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega até que destilou a água sobre eles do céu, e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi dito a Davi o que fizera Ripsa, filha de Aia, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul, os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais o furtaram da rua de Betsã, onde os filisteus tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Gilboa. E fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura de seu pai Cis, e fizeram tudo o que o rei ordenara. E depois disto, Deus se aplacou para com a terra. Esse é um texto da palavra de Deus que responde algumas indagações nossas no dia a dia. E nessa noite, nós vamos falar como tema dessa mensagem Senhor. Esse é o tema da mensagem. Até quando, Senhor? Vamos olhar para esse texto, e esse texto ele vai nos dar uma direção sobre essa questão. O texto aqui, o título do livro na Bíblia, aqui 2 Samuel 21, diz assim: fome em Israel e sua causa. Então, de cara, a gente já percebe que houve um motivo, houve um porquê dessa fome em Israel, pelo próprio título aqui na palavra de Deus: fome em Israel e a sua causa. Então nós vamos falar nessa noite sobre esse tema, até quando, Senhor? Muitas das vezes fazemos essa pergunta, é uma pergunta que muitas pessoas, muitos crentes, muitos servos de Deus fazem.
Até quando, Senhor? Até quando eu vou passar por isso? Até quando o meu marido vai ficar assim? Até quando o meu filho vai estar desse jeito? Até quando a minha situação vai ficar dessa maneira? E tantos outros até quando? Quem de nós não já quem de nós não já fez essa pergunta? Até quando? Às vezes você se pega fazendo essa pergunta. Você está deitado e você ali em silêncio, em comunhão, mentalmente você faz a pergunta: meu Deus, até quando? Até quando isso vai continuar acontecendo? Até quando essa situação vai perdurar? Né? Então, quem que não já fez essa pergunta? Até quando? É muito comum fazermos essa pergunta, principalmente quando as coisas não estão indo bem, quando as coisas estão continuando da mesma forma, ou até mesmo piorando. Mas o texto que nós lemos, irmãos, o texto que nós lemos nessa noite, ele nos dá uma direção e nos responde esta indagação: até quando? Porque é uma pergunta que se faz: até quando? Então, com base nesse texto, nós enxergamos três coisas importantes que a gente tem que levar em consideração. Três coisas que a gente não pode esquecer. Então, três coisas nos responde esse até quando, Senhor? É o fato de, a primeira coisa, sempre existir um precedente. Olha, e o que é um precedente? É simples da gente definir. É aquilo que precede. A primeira coisa para a gente responder esse até quando é porque normalmente, quando estamos passando por uma situação e quando fazemos essa pergunta, existe um precedente. E o que é o precedente? É aquilo que veio antes, é aquilo que deu motivo, é aquilo que causou toda aquela situação. Esse é o precedente. E no caso do texto, está bem claro que fala sobre a fome de 3 anos. O que causou essa fome? Então, a gente vê Davi reconhecendo que deva ter existido algum motivo, que houve alguma coisa para que lhe ocorresse aquela fome tão demorada de 3 anos. Não chovia, Deus havia cerrado os céus, não chovia em Israel. E Davi, então, vendo que aquilo não era normal, irmãos, Davi percebeu que aquilo não era normal. Davi, então, ora a Deus para saber por que não chovia em Israel já há 3 anos. E às vezes nós culpamos ou colocamos a culpa nos outros. Às vezes procuramos um culpado, procuramos alguém para justificar essa situação que nós vivemos. Então, às vezes, nós procuramos colocar a culpa nos outros, às vezes colocamos a culpa até mesmo no diabo, e muitas das vezes tudo é o diabo. Quem sabe, às vezes, até mesmo achamos que Deus não está se importando, então colocamos a culpa em Deus também. Nós sempre procuramos colocar a culpa em alguém, irmãos, mas esquecemos de olhar para nós, olhar para dentro de nós mesmos, olhar para o nosso passado. Será que não deixamos a desejar em alguma coisa?
Será que não deixamos a desejar em alguma situação? Mas é muito mais cômodo, é muito mais fácil a gente olhar para os outros, a gente achar um culpado para a resposta à nossa pergunta: até quando? Talvez Davi tenha feito essa pergunta na sua oração. Quem sabe ele tenha falado com Deus: Senhor, por que isso está acontecendo? Até quando vamos ficar sem chuva? Até quando as pessoas vão estar morrendo de fome? Senhor, por que isso? Até quando? Então, provavelmente Davi tenha feito essa indagação para Deus. E a gente vê que no próprio versículo 1 dá essa direção, dá essa indicação para nós, porque o próprio Deus responde: a culpa de sangue sobre Saul e sua casa. Versículo 1, porque ele matou os gibeonitas. Versículo número 1 fala isso: e houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano, e Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e de sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então veja que Deus responde para Davi dizendo o motivo, dizendo o porquê. Veja que uma coisa, olha irmãos, isso é sério. Eu queria que você prestasse atenção nisso. Eu queria que você, nesse momento, examinasse, desse uma olhada lá para trás, para o seu passado. E isso é muito sério, porque muitas das vezes uma coisa lá no nosso passado pode nos estar trazendo consequências hoje. Veja que uma coisa lá no passado, lá no reinado de Saul, Deus falou com Davi. Lá no reinado de Saul acarretou anos depois, no reinado de Davi, a morte pela fome de muitas famílias de Israel. E a gente vai procurar entender o porquê disso. Saul não devia ter matado os gibeonitas. Havia uma aliança feita no passado para que eles fossem livres da morte, para que eles fossem poupados. Os gibeonitas não eram pessoas fáceis, eram pessoas difíceis. Mas havia um acordo, uma aliança, para que a vida deles fosse poupada. É bem verdade que por conta desse acordo que eles fizeram com Josué, eles enganaram a Josué. E Josué não consultou o Senhor e fez aliança com os gibeonitas. O que aconteceu? 3 dias depois, Josué descobriu que eles os haviam enganado. Os gibeonitas haviam enganado Josué. Foi feita uma aliança em cima de erro, em cima de engano, mas Josué não havia consultado ao Senhor. E quando Josué descobriu, 3 dias depois, não podia mais matá-los por causa da aliança feita. Lá em Josué 9, dos versículos 1 ao 27, fala sobre isso. E Josué não podia fazer mais nada, mesmo descobrindo o erro dos gibeonitas, a trama dos gibeonitas, que enganaram a Josué, mas Josué não pôde fazer nada. Os gibeonitas usaram de estratégias, mas havia uma aliança e foram poupados as suas vidas. Aí vem Saul e quebra essa aliança e mata os gibeonitas, irmãos. Então vejam que coisa. Existe aqueles em que agem de uma maneira e outros agem de outra. Então vejam que existe diferença entre as pessoas. Nós não somos iguais. Nós agimos e reagimos de forma diferente. E isso conforme a estrutura de cada um. Veja que, como nós somos diferentes, um mesmo
quando tomou conhecimento, quando soube que foi enganado pelos os gibeonitas, dispensou, perdoou, poupou a vida deles, não matou. Teria até aparentemente motivos para acabar com os gibeonitas, mas Josué respeitou a aliança que havia feito. A aliança não deve ser quebrada. Então Josué respeitou, mas como eu falei, nós somos diferentes uns dos outros. Aí vem Saul, completamente diferente, não quis nem saber, mandou matar os gibeonitas. Então, meus irmãos, nós somos diferentes uns dos outros. Uns poderiam ter até aparente motivo para agir de uma forma, mas perdoa, deixa de lado. Outros não. Outros fazem questão, outros levam o caso adiante, outros fazem a maior confusão, e foi o caso aqui de Saul que fez com que causasse toda essa situação. Então, os gibeonitas, ainda ficaram alguns, não morreram todos. Então, eu quero, meus irmãos, falar nesta noite que alianças que a gente faz com Deus não devem ser quebradas em hipótese alguma. Ora, se a aliança com os homens não é bom a gente quebrar, tem uma turma que diz aí, e faz sentido, de aquilo que foi acordado, né, o que foi acertado, não é caro. Então você acertou, tem que pagar. Então não é bom quebrar aliança, acordo, aquilo que você acordou, aquilo que você houve um acordo das partes, aquilo não é caro, aquilo tem que cumprir. Ora, houve acordo. Então alianças feitas não devem ser quebradas, principalmente com Deus. Mas se você, por acaso, que está ao alcance da voz, que está aí nesse vídeo, está participando, se você quebrou alianças feitas com o Senhor no passado, aí a gente identifica um precedente. Há uma abertura de brecha, há toda uma legalidade para o inimigo agir. Talvez isso esteja fazendo com que você esteja vivendo ou vendo a sua família sofrer hoje, mas de repente isso foi lá do passado, isso vem se arrastando, isso não foi resolvido. Então a sua família sofre hoje, o seu filho sofre hoje, anda por caminhos errados, o esposo por caminhos errados, o lar sendo destruído, o lar sendo carregado de sofrimento e dor. Por quê? Porque houve algo lá no passado, é o que nós chamamos de precedente. Nada vai dando certo, vai tudo indo de mal a pior. Hoje nós tivemos numa conversa de um aconselhamento e a gente vê, às vezes, situações onde a família está desestruturada, onde nada dá certo, só complica e a tendência é piorar. Então quero te convidar nessa noite a fazer um concerto, a renovar a aliança com o Senhor, referente à sua família, referente à sua vida com Deus. Hoje é noite de renovarmos essa aliança. E a partir de hoje você se comprometer, né, com Deus, com a sua família. Você estará orando, intercedendo pela sua família. Porque, irmãos, família é a coisa mais importante que nós temos aqui na terra. Primeiro Deus, né? Deus em primeiro lugar, família segundo, e terceiro a igreja. E às vezes as pessoas não compreendem isso. Então a família foi Deus que nos deu. A família é um projeto de Deus. E se ela está sendo atingida, afetada, destruída, alguma coisa está errada. Alguma coisa aconteceu. Mas hoje é noite de reparo, hoje é noite de restauração, hoje é noite de reconciliação,
Hoje é noite de conserto. Devemos reparar, restaurar a nossa aliança com Deus. Então, em prol das nossas famílias. Por quê? Porque quando todos viram as costas, irmãos, às vezes nós temos amigos, às vezes nós temos pessoas que estão muito próximas a nós, mas quando de repente acontece uma situação, uma circunstância, algo ficou difícil, a maioria dessas pessoas nos abandonam, esquecem de nós, mas a família não. A família que tem aliança com Deus, é a família que vai ficar ali do seu lado, dando força, apoiando. Nós vemos muitas das vezes isso, pessoas em que às vezes são acometidas de uma enfermidade, um câncer, por exemplo, um câncer agressivo, e essas pessoas sofrem muito, muita quimioterapia, radioterapia, muito exame, muito sofrimento, fica muito abatido, mas tem sempre alguém, uma filha, principalmente filha, né, ali do lado, carregando a mãe, carregando o pai, carregando aquela pessoa para fazer os tratamentos. Então, a família é isso, a família dá força, a família está do lado. Família é o mais importante depois de Deus. Primeiro Deus, depois família e depois a igreja. Tem pessoas que não entendem. Então, é necessário fazermos aliança pela nossa família ou renovarmos, né? Se por acaso você quebrou a sua aliança com Deus, é necessário que seja renovado para que cesse a fome e o Senhor mande chuva sobre a terra, chuva de bênçãos, tá certo? Então, havia um precedente por conta daquela falta de chuva, por conta daquela seca, por conta daquela morte de muita gente. Havia um precedente e Davi toma conhecimento de que fora por causa de Saul. Então, olha só, a partir daí é feito um concerto por Davi. A partir daí, Davi manda chamar os reis dos gibeonitas e pergunta para eles o que eles queriam que Davi fizesse e que resgate Davi deveria dar para aquele povo gibeonita na presença do seu rei. Então nós vemos aí o reconhecimento do rei, o desejo do rei Davi de reparar aquele erro, aquele precedente, aquilo que aconteceu lá no passado. Volto a dizer, muitas das vezes nós colocamos a culpa nos outros, a culpa no diabo e até mesmo em Deus, por não estar respondendo, por não estar se importando conosco, mas esquecemos de olhar para dentro de nós, esquecemos de olhar para o nosso passado, aquilo que nós fizemos, aquilo lá atrás, anos atrás. Pode ser que aí esteja o precedente, aí esteja o motivo pelo qual a nossa família está sofrendo hoje, tá certo? Pelo motivo pelo qual está acontecendo tanta coisa com nossos filhos, com a esposa, com o marido, com finanças, porque há um precedente e a gente precisa identificar esse precedente e não jogar a culpa nos outros, não querer atribuir responsabilidade para outros. Precisamos fazer uma reflexão, uma introspectiva, olhar para dentro de nós, voltar no tempo. E foi isso que Davi fez, consultando ao Senhor. E Davi, quando descobre o motivo, aí vem a segunda coisa que nós percebemos. A primeira, como falei, foi o precedente, o que deu causa, o motivo da fome. E aí a segunda coisa é que quando a gente descobre esse precedente, quando a gente descobre esse motivo, quando a gente descobre isso que deu causa àquilo que está acontecendo conosco, com a nossa casa, com a nossa situação, nós devemos reconhecer que erramos e procurar reparar o erro. Foi isso que Davi fez. Davi, quando descobriu o precedente, o motivo daquela fome, daquela seca, daquela falta de chuva, Davi, então, ele reconhece, manda chamar o rei dos gibeonitas e conversa com ele para resolver aquela situação, reparar aquele erro.
Então existe diferença também entre as pessoas. Mais uma vez eu volto a falar sobre a diferença das pessoas. Uns reconhecem e procuram reparar o erro, mas outros não aceitam e não consertam os seus erros. Por isso que sofrem. Olha que diferença. Uns reconhecem os seus erros e procuram reparar para consertar a situação. Outros não reconhecem os seus erros, nem tampouco procuram reparar aquela situação. Nós somos diferentes, por isso que muitas pessoas sofrem. É isso que nós vemos nesse texto. Então, vejo que Davi pergunta ao rei dos gibeonitas o que ele queria que fizesse para que viesse as bênçãos de Deus sobre a nossa herança. Davi fala, que é nossa herança? Nossos filhos, nossos netos. Davi pergunta no versículo 3. E o rei dos gibeonitas exigiram justiça, de acordo com o princípio estabelecido lá em Números. Números capítulo 35, verso 31, lá diz que é uma vida em troca de outra vida. Era olho por olho. Naquela época era olho por olho. E os gibeonitas pediram então ao rei Davi 7 filhos de Saul. 7 filhos de Saul para que os enforcasse. E Davi disse, eu os darei. Davi se comprometeu. Só que nós observamos uma coisa extraordinária. É quando nós estabelecemos uma aliança com o Senhor, a gente tem que manter essa aliança. E Davi nos mostra com clareza isso de que de maneira nenhuma ele deveria quebrar a aliança que ele tinha feito para poupar a vida de Mefibosete, filho de Jonatas. Havia uma aliança entre Davi e Jonatas por causa do juramento entre os dois. Davi e Jonatas juraram. 1 Samuel 20, 11 a 17 fala sobre isso. Por isso que Davi tinha uma vida próspera diante de Deus. Por isso que Davi, mesmo passando por lutas no meio da família, mas Davi se quebrantava. Davi honrava os compromissos assumidos. Ele não podia de maneira nenhuma quebrar aquela aliança que ele havia feito com Jonatas. Porque Jonatas muitas das vezes defendeu Davi diante de seu pai Saul. E em dado momento eles fizeram uma aliança. Quando Jonatas pediu para não tirar a bênção da vida da família dele, que a família dele não sofresse. E aí a gente vê Davi então poupando a vida de Mefibosete dentre os 7 que seriam enforcados. Davi poupa a vida de Mefibosete por causa da aliança feita com Jonatas, porque Davi era uma pessoa que honrava os seus compromissos, as suas alianças feitas, e por isso ele é chamado homem segundo o coração de Deus. Está vendo? Então a gente precisa entender. E por último, irmãos, o texto nos mostra também o amor e o sacrifício de uma mulher, de uma mãe, pelos seus filhos. Então vejam, já falamos aqui do precedente, que é aquilo que precede, aquilo que vem antes, aquilo que deu causa, e que muitas vezes nós damos causa ao nosso sofrimento de hoje, por causa de coisas lá do passado, lá de anos atrás, coisas que fizemos que não agradaram a Deus, e tem consequências, como teve na vida do próprio Davi, na família. Nós sabemos disso. Davi sofreu muito com a sua família, porque Davi também, em certa ocasião, deu causa. Mas Davi era uma pessoa que quebrantava. Davi tinha um coração quebrantado. E ele então consulta Deus, e Deus fala o que havia acontecido. E ele procura então, ele reconhece o erro lá atrás de Saul. Ele podia muito bem ser um ou outro aí, como tem por aí muitos, e ele dizer isso aí não foi comigo, eu quero que se dane. Não foi eu que fiz isso, não foi eu que dei causa, não. Davi não quis saber
essa questão. Davi quis consertar o erro. Davi quis reparar o erro. Então ele reconhece que Saul errou lá atrás e ele repara o erro com o rei dos Gibeonitas. Aí ele diz que dá os 7 filhos de Saul, mas ele não esqueceu da aliança feita com Jonatas e poupou a vida de Mefibosete, aquele que era aleijado de ambos os pés. E então Davi entrega 7 filhos de Saul para que fossem enforcados. Mas aí entra uma terceira coisa nesse texto, que a gente não pode deixar de considerar, que é a figura de uma mulher, o amor de uma mulher, o sacrifício de uma mãe pelos seus filhos. Então, o amor e o sacrifício de uma mãe pelos filhos, a perseverança dessa mãe, a determinação dessa mãe. A Bíblia diz que Rispa era concubina de Saul e ela entrega os seus 2 filhos ao rei Davi, em obediência ao rei e a Deus. Ela entrega para Deus por questão de justiça. É aquilo que Isaías declara, no capítulo 49, verso 15. Pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. E Rispa era uma mulher, uma mãe de fibra, que não esqueceu dos seus filhos, uma mãe amorosa, uma mãe que não mediu esforço, uma mãe determinada, que mesmo entregando seus 2 filhos para o sacrifício, mas diz o versículo 10, irmãos, que Rispa, ela pega um pano de saco, ela estende sobre uma penha, sobre a pedra, desde o início da ceifa, que é mais ou menos em abril, e vai até o mês de outubro, até que caísse água do céu. E não deixou, a Bíblia diz que ela não deixou as aves do céu pousar sobre eles, sobre o cadáver de seus 2 filhos, de dia, e nem tampouco os animais de campo à noite pudesse devorar o cadáver de seus 2 filhos. Uma mãe que, em outras palavras, não arredou o pé dos seus filhos, mesmo depois deles terem sido enforcados, desde o início da ceifa, em abril, até o final da ceifa, que foi em outubro. Foram 6 meses, de abril a outubro, que aquela mulher, aquela mãe, ela protegeu os cadáveres daqueles homens, dos seus filhos. Ela ficou de plantão ali, de dia e de noite, vigiando, espantando as aves, os animais. Aí você pode me perguntar, ou está se perguntando aí, dizendo, como que uma mulher pode fazer um negócio desse? Como que pode ficar 6 meses de dia e de noite, ela não comia, não dormia? Eu não sei dizer como, mas uma coisa é certa, a Bíblia relata que isso aconteceu. E se a Bíblia relata que isso aconteceu, eu creio, pela fé, que isso aconteceu, porque uma mãe, nós sabemos que uma mãe, ela faz qualquer coisa pelos seus filhos. Uma mãe determinada, uma mulher, faz para Deus, ou faz para os seus filhos, e Deus abençoa. E sabe o que aconteceu? Caiu água do céu, irmãos. Glória. Caiu água do céu, aquela mãe determinada só saiu dali quando caiu água do céu. É incrível. Ela ficou 6 meses ali até cair água do céu. E isso chegou ao conhecimento do rei Davi. E o que Davi fez? Davi pega os ossos de Saul, mais os ossos de Jonatas, mais os ossos daqueles que foram enforcados e os sepultou. Sabe por quê? Porque aquela mãe sabia, olha, isso é Bíblia, aquela mãe sabia que se os corpos de seus filhos fossem comidos pelas aves do céu,
ou pelos animais do campo, eles seriam considerados malditos. Eles seriam considerados malditos. Aquela mãe sabia disso. Mas o que aconteceu? Os ossos dos seus filhos foram sepultados juntos com Saul e Jonatas, seus familiares. O rei, irmãos, valorizou, o rei honrou o sacrifício, a determinação, a dedicação daquela mãe. Vejam, isso não é qualquer um, irmãos. Isso tem que ter vontade, tem que ter iniciativa, tem que estar focado, tem que desejar. Então o versículo 14, o último que nós lemos, na parte final diz: depois disto Deus se aplacou para com a terra. Depois disto o quê? Depois do sacrifício daquela mãe, depois da vontade daquela mãe de proteger os seus filhos, o cadáver de seus filhos, a luta daquela mãe, a Bíblia diz: depois disto, Deus se tornou favorável, porque aplacar significa tornar favorável. Depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra, ou seja, Deus abençoou a terra, Deus se aplacou para a terra, Deus mandou chuva para a terra, Deus abençoou a terra. Até quando, Senhor, a minha família estará dessa maneira? Até quando que o meu filho estará assim? Até quando o meu esposo estará assim? Até quando o meu casamento vai estar assim? Até quando eu vou ficar passando por isso? São perguntas. Perguntas que nós fazemos e que muitas das vezes a gente precisa verificar essas três coisas que eu falei aqui ainda há pouco atrás. Primeiro, ver se não houve um precedente. O que é o precedente? Aquilo que precede, aquilo que vem antes, aquilo que deu causa. E Davi procurou saber o que foi. E Deus falou que Saul havia matado os gibeonitas, que não eram para morrer, porque havia uma aliança com eles para que fosse poupada as suas vidas. Um erro no passado. Um erro que não foi cometido por Saul. Desculpe, irmãos, não foi cometido por Davi. Mas Davi não quer nem saber. Davi, ele quer resolver a situação. Então eu falei que as pessoas são diferentes. Tem pessoas que não querem saber, não foi comigo, que se dane. Não, está sofrendo todo mundo, é melhor reconhecer, procurar saber, descobrir a causa, repara, reconhece, conserta aquilo. E tem pessoas que quando descobrem a causa, não querem reconhecer, coloca a culpa em todo mundo, não querem reparar aquela situação, por isso que sofre toda a família, porque já descobriu a causa e deixou de lado, não tomou nenhuma iniciativa, não tomou nenhuma atitude para resolver aquela situação, para consertar aquilo, para reconhecer, para reparar. E por último a gente vê a preocupação desta mãe, né? Que ela luta pelo cadáver dos seus filhos até que a chuva, a água caísse dos céus. Então, uma aliança lá atrás que foi quebrada, uma aliança lá atrás que foi desfeita, que não foi observada, trouxe consequências para o povo de Israel. Até quando, Senhor, nós vamos passar por isso? Talvez você já tenha se pego fazendo essa pergunta, deitadinho lá em casa, na sua cama. Por que que isso está acontecendo? Por que que essa situação está assim? Talvez haja um precedente. Talvez coisa lá de trás, lá do passado, que não foi reparado. Coisas lá que ficou no oculto, mas que hoje está tendo consequências na sua vida, na sua saúde, na sua família, quem sabe em tantas outras áreas da sua vida. Então é preciso a gente procurar saber a causa. Descobriu a causa, o precedente?
reconheça que foi aquilo que aconteceu, aquilo que está me trazendo essa consequência. Eu quero reparar, o que eu preciso fazer para reparar? Davi fez isso, Davi reparou. E por último a gente vê a garra dessa mãe, dessa mulher de fibra, e como eu falei, quantas mulheres guerreiras, esse instinto materno de mulher, de mãe, que toma as dores dos outros, que luta, que defende. Eu citei o caso aqui de filhas acompanhando mães com enfermidades, idosas, ou os pais. Eu estou vendo aqui, minha irmã Ginalda está participando, ela é testemunha disso, como ela segurou a barra lá em casa, né, com meu pai quando estava enfermo, e depois veio a falecer. A minha mãe também enferma, e depois veio a falecer. E a Ginalda ali, minha irmã, a Edinalda do lado, ali elas lutando com meu pai, lutando com a minha mãe, tá certo? Porque são mulheres de fibra, mulheres guerreiras, mulheres que não arredam o pé. Então, eu deixo aqui essa palavra com relação a Rispa, que era essa mulher que era concubina de Saul. E ela não arredou o pé do cadáver dos filhos dela até que caísse água dos céus. E Davi soube. O que Davi fez? Sepultou os ossos daqueles que foram enforcados junto com seu pai e o seu avô. Ou seja, a família foi honrada, tendo um sepultamento digno, um reconhecimento por parte do rei. Então, até quando, Senhor? É uma pergunta que a gente precisa ficar atento, porque normalmente, irmãos, em regra, existe um precedente. Procure descobrir, procure ver por que você está passando por isso hoje, por que a sua família passa por isso hoje, por que está acontecendo tudo isso, por que você não prospera, por que as suas finanças não avançam, por que você fica sempre amarrado, preso? Por que você está sempre doente, enfermo? Por que tem tanta destruição na sua família, tanta confusão? Por que você não prospera? Você tem que procurar. Deve ter um precedente. Davi procurou, Davi achou, Davi reconheceu o erro, Davi consertou aquele erro, reparou aquela situação. E aí a gente vê esse texto culminando com essa mulher, onde ela dá uma bela lição de determinação, de vontade, de resistência, e por isso Deus a honrou, porque Deus mandou chuva do céu pelo sacrifício daquela mulher. Eu quero deixar essa palavra para você nessa noite, eu quero abençoar a sua vida e que você possa refletir, né? São coisas que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia, que a gente precisa pensar como que nós estamos, porque ainda dá tempo de consertar, ainda dá tempo de restaurar a aliança, porque a aliança não se deve ser cortada, quebrada, destruída nem com homens. Se eu tratar alguma coisa com alguém, eu tenho que cumprir, porque eu tratei um acordo, principalmente com Deus. Quando a gente quebra a aliança com Deus, a gente sofre. Então, eu deixo essa palavra. Até quando, Senhor? Que Deus possa trabalhar no coração de cada um de vocês, que vocês possam ser tocados pelo Espírito Santo de Deus na vida de vocês. Quem sabe deitando, você vai refletir sobre essa palavra, você vai compartilhar esse vídeo, essa transmissão para outras pessoas que precisam receber uma palavra da parte de Deus, para que conserte as suas vidas, para que repare todo o erro do passado, para que Deus possa voltar a agir e mandar chuva do céu. Olha, faça isso. Eu vou estar orando por você, pela sua família, para que haja restauração de alianças, para que alianças que foram quebradas possam ser restauradas na presença de Deus. Feche os seus olhos, eu vou orar por você. Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, eu quero, Deus,
apresentar cada vida que está agora nesse momento, nessa transmissão, que estão, meu Deus, recebendo essa palavra, que o Senhor esteja visitando seus corações, os corações de seus familiares. Se houve alguma quebra de aliança, que essa aliança seja, meu Deus, refeita, que seja restaurada nessa noite e que as vidas sejam abençoadas, as famílias sejam abençoadas e o teu nome seja glorificado. Pai, eu quero repreender todo o mal, eu quero desfazer toda obra que foi feita para destruir, para que quebrasse a aliança, mas que os teus filhos possam renovar nesta noite a aliança com o Senhor, para que as suas famílias, as suas vidas possam ser restauradas para o louvor e a glória do teu nome. Eu quero abençoar cada um que está participando e aqueles que receberão também esse vídeo que será compartilhado, que eles também possam ser alcançados e abençoados e restaurados para o louvor e a glória do teu nome. Mais uma vez, ó Deus, eu quero orar pela nossa nação, eu quero orar pelo Brasil, eu quero orar pelo nosso país, Senhor. Abençoa as autoridades, o nosso presidente, a sua equipe de governo, os governadores estaduais, os prefeitos municipais. Pai, que haja, Senhor, ó Deus, uma harmonia, que o Brasil possa, meu Deus, vencer essa crise, dessa pandemia, ó Deus, da Covid-19, que, meu Deus, as vidas sejam restauradas, livra, Deus, as pessoas da morte, ó Deus, onde estão nos hospitais sendo entubadas, estão em risco de vida, muitos estão em situações difíceis, só um milagre, e nós cremos no milagre do Senhor. Pai, eu quero repreender esse espírito contrário, esse espírito desse coronavírus, que bate em retirada do nosso país, que nosso país volte à normalidade, volte a crescer, que a tua mão esteja estendida sobre a nossa nação. Eu repreendo este mal, Pai, e faço isso em nome de Jesus. Abençoa as famílias, Deus, abençoa as famílias, livra, guarda, Pai, em nome de Jesus, que a tua bênção, a tua graça seja sobre a vida de cada um. Eu quero apresentar mais uma vez a vida do meu bispo Elisiário Alves dos Santos, ó Deus, a sua esposa, a missionária Lúcia, a sua filha, o seu genro, o seu filho, a sua nora, seus netos. Pai, guarda a saúde da família do meu bispo, que o Senhor continue dando sabedoria àquele homem, ó Pai, que ele possa ter discernimento, que a nossa região possa crescer. Abençoa a tua igreja, abençoa a igreja do Senhor Jesus na face da terra. Pai, toma nossas vidas nas tuas mãos. Eu repreendo todo o mal e eu declaro a bênção do Senhor sobre a sua vida, Pai, e sobre a vida da sua família, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Se você puder compartilhar esse vídeo para que outras pessoas também sejam abençoadas, participe, compartilhe, porque não fique só para você. É uma palavra para a família, de restauração, de quebra de aliança. Então é bom que outras pessoas também possam receber da parte de Deus. Tá bom? Um abraço, fique com Deus. E se Deus permitir, domingo às 19h30, estaremos mais uma vez transmitindo uma porção da palavra de Deus. Canhão, um abraço para você, Canhão. Um abraço, Brizola. Um abraço, Isabel. Todos vocês que estiveram aí nessa live. Que Deus possa abençoar. Da Silva também, companheiro de Escola Lima, da Silva, Canhão. Olha, eu fico feliz por vocês estarem participando conosco. Deus abençoe a vida de vocês. Um abraço e até quinta. Fique com Deus, em nome de Jesus.